No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira live do Thiago Finch, que está no projeto Nômade Milionário. E a gente vai conversar aqui sobre esse negócio aí que o pessoal tá falando. Tá faltando um conteúdo técnico na live do Thiago Finch? Tem um monte de gente que mandou mensagem para ele. Ô, Thiago, cadê o conteúdo técnico? Eu quero aprender mais. Se aprofunda um pouco mais aí, pô, tá muito básico. Não, tá muito cheio de frufru e nada de conteúdo. A gente vai falar um pouco sobre isso, certo? E eu tô aqui com a live dele. Inclusive, o Thiago Finch está derrubando muitas lives. Tá? Então, ontem mesmo caíram mais de 90 lives. Na live que o vídeo onde eu tinha assistido, porque eu não consegui ver o vídeo completo, né, na hora que estava ao vivo. Na hora que eu fui assistir o restante, comecei a assistir a live, depois ela caiu. Né? Então, ele está derrubando o pessoal que está gravando essa live e colocando em outros canais. Então, toma cuidado em relação a isso. Tá? Porém, o YouTube ele permite que a gente faça algumas reações. Então, obviamente, eu não vou passar a live completa aqui para você, mas eu vou falar um pouco aqui do que aconteceu. Inclusive, eu fiz até algumas anotações aqui e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Alguns pontos, de repente, eu vi alguma coisa que você não viu e vice-versa também. Pode ser que você tenha visto alguma coisa que eu não vi. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui e a gente vai falar um pouco das estratégias por trás dele, por trás desses vídeos, por trás do que ele está passando. Tem muita gente que não consegue ter essa visão mais ampla. A gente vai conversar um pouco mais para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui o trechinho do que aconteceu ontem. A live ontem teve mais ou menos, pouco menos de 1 hora de duração, e já começa logo de cara com um depoimento da mãe dele, olha só. O sonho da gente, eu acho que é um pedacinho que a gente carrega dentro da gente. Cada sonho é um pedacinho. Eu penso assim, né? Então, Thiago é cheio de sonho. Aos 15 anos, meu sonho era ser milionário. Enfim, logo no começo aqui, ó, ele coloca um depoimento da mãe dele, que fala um pouco, né, sobre, o Thiago é isso, o Thiago é aquilo. Logo de cara você já vê logo o objetivo, né? Querendo ou não, o Thiago ele ostenta muito, né? Mostra carrão, mostra luxúria e tudo mais. E às vezes ele precisa, tem muita gente que critica, porque falta um pouco da sensibilidade, falta um pouco do tipo assim, do Thiago mais humano. E quando ele põe o depoimento logo de cara da mãe dele, já gera uma conexão com o público que está assistindo. Por quê? A maioria do pessoal que está assistindo, que acompanha o Thiago Finch, é um público mais jovem. É o pessoal ali que é adolescente, que está iniciando a fase adulta, 20 anos, 21, 22, a maioria absoluta. E queira ou não, a maioria absoluta também tem mães que falariam mais ou menos assim. Você gera uma conexão. Você vê a mãe do Thiago, você logo pensa na sua, falando sobre você, por exemplo, enfim. Então isso logo de cara já gera uma conexão. E é isso que o Thiago já logo de cara quer passar, porque ele ostenta muito, né? Fala muito e às vezes precisa de um pouco desse pilar da família para gerar uma conexão mais profunda do lado emocional. E o Thiago, ele sabe provocar muito bem isso, e a gente vai conversar sobre mais, hein? Tem algumas anotações bem legais pra gente conversar. Aí depois ele passa aqui o vídeo, né, um pouco mais sobre a história dele, enfim, que é um pouco mais da jornada do herói, que é importante você fazer isso. Jornada do herói nada mais é que você contar a sua história, falando um pouco mais ali do início, do seu sonho, das dificuldades que você teve, dos obstáculos que você superou, até conquistar o seu sonho. E ele tá falando, todos os capítulos ele solta um pouquinho disso. E é importante para gerar também conexão, por quê? Por que você gosta de tanto de filme de super-herói? Por que você gosta de tanto de filme de ação, por exemplo? Qualquer filme que você for assistir, tem uma jornada do herói. Seja ele de terror, de comédia, enfim, tem uma jornada do herói, porque o ator principal, a atriz principal, passa por algum tipo de situação, passa por dificuldade no filme, depois ela parece que vai sair tudo bem, depois tem um outro obstáculo, ela supera, enfim. Então isso vai te prendendo no filme. E é isso que ele quer passar também nessa live, certo? Aí vamos dar continuidade aqui, ó. Depois, eu achei bem interessante isso aqui também, ó. Esses depoimentos. O Thiago, ele é o cara que mais domina o marketing digital. Ele colocou alguns depoimentos, ó, de pessoas mais velhas, tá? O que isso quer dizer? Qual que é a estratégia dele aqui? O Thiago, como a gente já sabe, a maioria do público dele é um pessoal mais jovem. Mas qual que é o problema do pessoal mais jovem? É um pessoal que geralmente não tem grana. E o Thiago, ele quer bater recorde nesse lançamento dele. Ele quer atingir, assim, ele quer faturar mais de 100 milhões de reais. Para isso, ele sabe que ele vai precisar atingir públicos de idades variadas. Então, ele vai precisar atingir o pessoal mais jovem, sim. Só que para ele faturar os 100 milhões, por exemplo, ele precisa atingir esse público mais velho também. Então, os depoimentos aqui são todos de pessoas mais velhas. E isso gera uma conexão, de repente você tem ali 40 anos, 50 anos, você começa a ter até uma conexão, porque você fala, pô,
olha o cara parecido comigo e tal. Então, ele atinge públicos variados. E isso é importante para você conseguir escalar de uma maneira bacana e vender bem. Você precisa atingir desde o público ali mais jovem até o público mais velho também. E quando você tem depoimentos de pessoas mais velhas, por exemplo, que ele, né, que o Thiago Finch hoje tem 27 anos, esses depoimentos aqui são de pessoas mais velhas. Então, isso mostra também que ele sabe agregar nas pessoas que são mais velhas que ele. Olha que análise importante. Olha só, pode ver que todos os depoimentos que ele colocou no trechinho aqui inicial são de pessoas mais velhas. Então, de mulher também, ó, isso é importante. Ele quer atingir o público feminino também, ó, a aluna Duda Serenini. Então, ele precisa atingir o público mais jovem, precisa atingir o público mais velho e precisa atingir o público feminino também. E quando você põe depoimentos logo de cara, o depoimento é muito importante porque ele já comprova que tudo isso que você está falando do decorrer da live, dos seus resultados, tem pessoas que já conseguiram atingir esse resultado também. Então, dá sustentação nos seus argumentos. Isso é importante você colocar. Se você for vender algum curso, vender algum tipo de coisa, é importante você colocar isso também, esses depoimentos, em pontos certos, em locais certos ali no vídeo, no seu vídeo de venda, enfim, para gerar sustentação nos seus argumentos. Olha só que análise importante. Logo de cara, hein? A gente mal começou com o vídeo aqui, já fizemos essa análise importante. Mas vamos continuar. Ó. Então tem os depoimentos. Aí logo depois ele já começa a live dele, né? Aí já ao vivo, ó. Do passado está bem orgulhoso com o meu eu do futuro. E o que eu quero que aconteça com você até o final. E sempre, ó, iluminação como é que é importante, né? O cenário e iluminação como é que é importante. Aqui uma luz bem tranquila, não é nada muito forte. O cenário assim com alguns trechos um pouquinho escuro, um pouquinho claro, para dar um charme, dar um contraste no ambiente. Por quê? Porque a live é à noite, né? Então as pessoas sabem disso, que a live que estão assistindo à noite, então é um ambiente mais tranquilo. Geralmente as pessoas já trabalharam, já fizeram as coisas que tinham que fazer, chegaram em casa, estão um pouco mais relaxadas, então essa iluminação passa esse conforto. Outra coisa importante, sempre deixando um pouquinho de ostentação também. Olha o carro ali, ó, no canto direito, um piano mostrando classe, mostrando que ele é um cara sofisticado. Obviamente também a vestimenta dele, ó, sempre no personagem Thiago Finch. Inclusive eu vou soltar em breve um vídeo analisando o personagem Thiago Finch, tá? Em breve eu vou fazer isso, tá? Então se inscreve no canal que em breve a gente vai analisar o personagem dele. O leão ali também, ó, ali na mesa dele ali, mostrando também um pouco da personalidade, né, na verdade é uma onça, acho que é uma onça, mostrando um pouco da personalidade dele, né, de liderança, de ser o líder do bando, enfim, cada trechinho, cada coisinha tem a ver com o branding dele, né, e ele tem uma equipe de branding muito inteligente, então tudo isso foi arquitetado para passar para os alunos, né, algum conceito por trás. Mas vamos continuar, ó. Essa série de lives, que termina amanhã, é também fazer com que o seu eu atual se orgulhe do seu eu no futuro. Se você se comprometer e seguir exatamente os passos que eu não só vou te passar amanhã, como também hoje. E como vocês viram, no dia de ontem, o Jack Finch acabou tomando conta da minha live, mas também, caindo por si, identificou que o aluno acabou superando o mentor. Agora sou eu, o Thiago, o verdadeiro, o original, aqui com vocês para falar sobre coisas que milhares de pessoas estão esperando. Sejam bem-vindos, Outliers, ao meu cenário. Bom, eu quero saber quantos Outliers... Enfim, aqui no começo ele vai dando uma introdução, dando boas-vindas e tal. O pessoal vai chegando para a live. No começo, assim, ele não passa nada muito importante, né? Mas tem uma frase que eu até anotei aqui que eu achei bem legal que ele falou. Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Melhor que nascer rico é ter nascido pobre e virar rico. E isso aqui faz muito sentido mesmo, é verdade. Tem muita gente que, por exemplo, você vê aí nos noticiários, enfim, que veio de classe média alta, classe alta, né, filhinho de papai, enfim, que às vezes, cara, entra em depressão, vai para o mundo das drogas, às vezes, por já ter tanta coisa tão fácil, a pessoa não tem aquele poder de conquista. E a mesma coisa, por exemplo, você pode ter certeza que dá muito mais felicidade, assim, estatisticamente, se a gente for colocar
um chip assim na cabeça de algumas pessoas para medir, né? Se tivesse algum estudo científico. E deve ter já. Mas dá muito mais prazer, por exemplo, uma pessoa que é pobre, ela comprar o primeiro carro dela, mesmo que seja usado, vamos colocar aqui um Celta 2005, entendeu? Usado, que ela comprou a 24 prestações, entendeu? Mas ela entrar no carro pela primeira vez e falar assim, caramba, olha, é meu carro. Do que, às vezes, um filhinho de papai que ganhou um carro do pai dele, um carro, sei lá, vamos colocar aqui um Camaro, é um carro legal, assim, um Camaro por conta de ele ter conseguido tirar a habilitação dele. Geralmente, a pessoa que trabalha, mesmo que ela seja mais pobre, ganha ali seu salário e tal, compra um carro ali a 24, 36 prestações de não sei quanto, e o Celtinha dela, o Corsinha dela, o Gol, sei lá, qualquer carro, mas ela entra naquele carro pela primeira vez e dirige com a sensação de eu conquistei, é mais forte, é muito mais gostoso do que aquele filhinho de papai que, tipo assim, só tirou nota boa na escola, só se formou, sei lá, na faculdade, ou só conseguiu tirar a habilitação e o carro vai dar o pai vai dar um Camaro para ele, por exemplo. A sensação é diferente. Claro que o filhinho de papai fica feliz no primeiro princípio ali, só que depois ele até esquece. Agora, aquela pessoa, aquela que comprou aquele Celtinha, ela vai dar muito mais valor por muito mais tempo. E enquanto aquele filhinho de papai, pode ser até que ele valorize no começo, mas depois, tipo, meio que esquece, fica de lado. E isso faz muito sentido, tá? E no decorrer da live aqui e tal, ele foi falando mais sobre isso, por enquanto nada demais. Aí lá pro meio da live, aí que ele começa a soltar algumas coisas importantes e interessantes, tá? Não vou lembrar qual que é o trecho exatamente agora aqui, mas ele fala de 3 princípios que são muito importantes aqui para você se tornar um milionário na internet e conseguir conquistar o seu primeiro milhão aí, certo? Primeiro princípio que a gente vai conversar aqui é não venda o produto. Foi isso que ele falou. Como assim não venda o produto? Até anotei aqui, né? Geralmente as pessoas estão acostumadas a pegar ali, criar um produto, né, e vender. Por exemplo, você vende, sei lá, camisa. Você vai e fala, camisa, venda camisa aqui, venda camisa ali. Ou brigadeiro, quem quer brigadeiro, brigadeiro. Você vende o produto em si. E o grande princípio que ele faz ele faturar grandes milhões, né, é o princípio de não vender o produto em si. E vender, sim, o quesito da entrega, da sensação que aquele produto causa. Tá? Então, esse é o primeiro princípio. E antes da gente até entrar nos princípios e explicar um pouco melhor sobre isso, tem muita gente que está reclamando que não está tendo conteúdo na live do Thiago Finch. Pô, não está tendo conteúdo técnico e tal, sei o quê. Obviamente, ele não vai entregar todo o ouro dele num conteúdo gratuito. É óbvio, né? Até porque, para ele entregar todo o conceito passo a passo, demora um pouco mais de tempo, precisa de um passo a passo, precisa que você faça. São meses de preparação, semanas, meses de preparação. Então ele não vai entregar isso de mão beijada gratuitamente. É óbvio. Isso é bem, bem claro. E é óbvio também que ele está entregando conteúdo para iniciante. Então, de repente, você, por exemplo, o que eu vi aqui não foi nada de novidade até o momento. Eu já vi outros experts falando também. Só que ele entrega de uma maneira diferente. O modo dele fazer os conteúdos, os vídeos, óbvio que é diferenciado, porque ele usa essa parte cinematográfica. Mas o conteúdo em si não tem nenhuma novidade. Só que para quem está iniciando no mercado, de repente você é iniciante, você nunca viu, não sabe como é que funciona o mercado digital, o marketing digital. Na hora que você vê a live dele, você aprende sim alguma coisa. Que nem eu anotei aqui, tudo certinho, não é nada tipo novo para mim, mas foi bom até para eu relembrar. Tem muita coisa que a gente vê, até às vezes esquece, fala, pô, é verdade, faz sentido, isso aqui não estou mais praticando. Ó. Foi bom relembrar isso aqui, né? E a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, obviamente, tá tendo conteúdo técnico? Sim, mas não está tendo conteúdo aprofundado. Se você já é avançado no marketing digital, você não vai aprender nada de novo aqui. Você só vai relembrar algumas coisinhas, né? Mas o mais interessante, se você é avançado, não é analisar o conteúdo falado em si, mas analisar o contexto que ele está fazendo. Se você analisar o contexto, faz muito sentido. Isso que eu falei no começo da live, os depoimentos, a conexão que ele está gerando, a jornada do herói, né? O tipo de conteúdo, o jeito. Inclusive, ele até me ligou. Claro que não foi ele que me ligou, né? Mas foi uma gravação que me ligou ontem, me lembrando da live. Falou assim, pô, aqui é o Thiago Finch e tal, tô passando aqui para te lembrar que hoje tem live às 8 horas, não sei o quê. Então, até isso ele tá fazendo, mandando mensagem, ligando para as pessoas.
Então, toda essa estrutura em si faz muito sentido. Agora eu vou falar dos 3 conceitos aqui que ele falou na live, e eu vou mostrar aqui para você que ele está aplicando esses 3 conceitos nesse produto aqui, que é o Nômade Milionário, tá? Então, primeiro conceito, ó, não vem do produto, certo? Isso que a gente tinha falado. Ele fala para entregar, no caso, não o produto em si. Se você vende brigadeiro, você não vai vender o brigadeiro. Você vai vender o que esse brigadeiro ele entrega de valor. Ele até deu exemplo aqui. Tem um tal de Caio, que ele vende brigadeiros, ele faturou uma boa grana só vendendo brigadeiro por vários cantos do mundo. Ele foi viajando, ele ia viajando e vendia brigadeiro. Só que ele não vendia do jeito tradicional. Tipo, quem quer brigadeiro, ó, brigadeiro aqui, compre tanto, pague tanto. 1 é 2, 3, sei lá, 1 é 3, 2 é 5. Não é assim, não é assim. Olha só a forma dele, ele até falou aqui, ó. Ele usava a seguinte abordagem, tá? Ele chegava num lugar e falava assim, ó, foi aqui que pediram um concerto? A pessoa ficava assim, tipo, concerto? Como assim? Aí ele falava assim, ó, meu nome é Caio, sou da oficina do brigadeiro, e essa bolinha de chocolate contém 20 gramas de felicidade. Quanto de felicidade você precisa no seu dia de hoje? Então você pode ver aqui que ele não está vendendo o chocolate em si, o brigadeiro em si, mas ele está vendendo o conceito por trás do brigadeiro, que é o quê? Felicidade. Quando você come um chocolate, você fica, né, mais aliviado, você fica mais feliz, aquele docinho gostoso depois do almoço, por exemplo, pô, é gostoso, é legal. E é isso que ele está vendendo através dessa abordagem aqui. Tá? Vou falar os 3 conceitos, depois eu vou falar como é que o Thiago está aplicando isso aqui nessas lives dele. Tá? Nessas lives dele. Então esse é o primeiro conceito. Não entregar o produto e sim a sensação. Então, não importa o produto que você venda, esquece o produto em si, mas quando a pessoa compra o seu produto, ou vamos pensar você como consumidor, quando você compra um produto em si, que nem você tem um sonho de comprar um carro, né? Pô, tem um sonho de comprar aquele carro, nossa, que da hora. Na verdade, você não é o carro em si que você quer a sensação que aquele carro ocasiona para você. Então, aquele carro, você sabe que vai te dar ali um status social, você sabe que as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente, ou vai te trazer satisfação, ou se você tem família aí, filhos e tal, ou esse carro vai ter mais espaço para você e para sua família, ou esse carro vai dar para viajar melhor, mais confortável, enfim, você quer o resultado que esse carro dá. E o carro é só um meio para isso. E esse conceito é importante e a gente às vezes esquece de aplicar. Eu mesmo, às vezes, quando a gente está na correria, está fazendo algum projeto e tal, a gente esquece, fala, putz, verdade, eu não estou pensando no cliente, eu estou pensando às vezes no produto, eu preciso pensar no cliente, né? Eu preciso pensar na satisfação dele, no resultado dele. E isso faz muito sentido. Agora vamos lá, vamos para o próximo aqui, ó. Segundo conceito, tá? É a riqueza eficiente. O que é a riqueza eficiente? Ó, eu até anotei aqui também, ó. Você precisa de eficiência e consistência, se você quiser se tornar milionário. Ou seja, precisa de uma estrutura que te ofereça. O segredo é a escala. Então vamos lá. O segundo conceito então, é riqueza eficiente. Para você conseguir se tornar um milionário na internet, enfim, você precisa de uma estrutura que seja fácil de ser replicada. Então, vou dar o exemplo aqui do próprio Thiago, né? Ele, no decorrer das lives dele, ele está citando alguns produtos que ele vendia e vende ainda e fatura alguns milhões. Então, por exemplo, um desses produtos era como você diminuir a energia da sua casa, o custo de energia na sua casa. Então, a conta de energia, sei lá, da pessoa estava vindo R$200. O e-book que ele produzia, era de como diminuir de 200 para R$100, R$80. Então, ele vendia muito esse e-book. E a estrutura em si é uma, certo? Para vender esse e-book. Começou a dar certo, começou a escalar, ele pode pegar essa mesma estrutura e só replicar para outro. Né? Então, ele usava a mesma página, mesma estrutura de página, só mudava ali a foto, mudava ali o título, mudava o vídeo. A mesma estrutura para vender outro produto, mesma estrutura para mudar outro produto. Então, o que o Thiago quer falar nesse segundo conceito aqui, que é riqueza eficiente? É você aproveitar a eficiência do que você está fazendo certo e replicar para outras situações. E você tem 2 maneiras de fazer isso. Ou você tem uma equipe grande, né, que você consegue ter uma boa eficiência, geralmente, porque você tem um cara que cuida disso, outro cara que cuida daquilo, outro cara que cuida daquilo, só que o problema é que te gera muito custo. Você vai precisar pagar bem o pessoal. Um outro conceito é a facilidade que a internet te dá. Se você já tem uma página pronta disso, você já tem uma estrutura pronta disso aqui, é só você pegar e copiar para cá. Só mudar o ângulo, vai mudar um pouquinho o ângulo. Mas a estrutura em si já está pronta.
E para você escalar de maneira eficiente na internet, você precisa dessa estrutura pronta, dessa estrutura de uma maneira mais fácil. E a internet te causa isso, te facilita nesse sentido. Você tem a estrutura muito mais fácil para você conseguir replicar isso várias e várias vezes. Né? Diferente, por exemplo, se você é dono de uma padaria, por exemplo. Você é o padeiro. Se você é o padeiro, dá para replicar essa padaria em outros lugares? Dá, lógico que dá. Só que é muito mais difícil, porque você precisa de um custo muito maior. Você precisa de. Se você é o padeiro, você precisa contratar outros padeiros, administrar, dá muito mais trabalho. Se você é um dentista também, você é autônomo dentista, trabalha sozinho. Você geralmente atende a pessoa presencialmente, certo? Dá para fazer algumas coisas online? Até dá, mas acho que é 1% do seu faturamento. A maioria é presencial. Você vai lá, cuida do dente da pessoa, enfim. Dá para você escalar isso? Dificilmente dá. Porque como é que você vai atender várias pessoas em vários cantos? Online, será que vira? De repente não vira tanto o atendimento esse de cuidar do dente em si. Então você teria que fazer uma outra maneira para escalar. Isso não te dá escala. Porque seu tempo é X, não dá para você crescer mais que isso. A única maneira de você escalar é aumentar o seu preço. Mas você sempre vai estar com a agenda super lotada e sem tempo nenhum. Certo? E o conceito número 3 é a fidelidade lucrativa. Ó. Se você vender o mesmo produto para as mesmas pessoas, você não tem lucro. O segredo é aproveitar a audiência que você está adquirindo e vender produtos que se complementam. Então, quando você tem uma fidelidade lucrativa, é o seguinte, você vende o produto X, certo? Vender esse produto X, beleza, você vai conseguir escalar, vai vender para mais pessoas. Só que uma hora esse público vai esgotar, tipo assim, todo mundo já comprou esse curso, ou o seu produto, ou a maioria das pessoas já compraram. Você precisa encontrar gente nova, ou vender, se você sabe que a pessoa tem aquela necessidade, você pode procurar um outro produto para continuar vendendo para essas mesmas pessoas. Vou te dar um exemplo que eu tenho feito, tá? Ó, eu trabalho com dança de salão, certo? Eu dou aula de dança de salão, dou aula de sertanejo, forró, enfim. A maioria das pessoas que me procuram, principalmente homem, procura um objetivo: fazer sucesso com a mulherada na balada. Ponto. É o homem solteiro, a maioria, tá? Não são todos, mas a maioria é o homem solteiro que deseja fazer sucesso com a mulherada na balada, porque vê que quando você vai pra balada e sabe dançar, as portas se abrem, né? Tipo assim, fica muito mais fácil de chegar na mulherada. Então eles chegam com esse objetivo. Então eu já sei de uma necessidade dele, fazer sucesso com a mulherada. Eu vou e vendo, por exemplo, um curso de dança online para ele. Pô, beleza, vendi um produto. Se eu sei que a necessidade dele é conquistar a mulherada na balada, o que eu posso fazer para aumentar meus resultados? Eu posso vender um e-book de sedução na balada. Como seduzir mulheres na balada. Pô, já orna um produto do outro. Então, eu vendo de dança, já posso fazer ali um order bump ou um upsell, dependendo do produto, de como seduzir mulheres na balada. Pô, beleza. Para seduzir mulheres na balada, se eu dançar ajuda, né? Se eu tiver um bom papo ajuda, mas eu preciso me vestir bem e tal. Eu posso vender um outro produto para ele. Como ser bem visto, como se vestir bem numa balada, como se vestir bem para sair durante as noites, não sei. Como ter um visual bacana. Já é um terceiro produto, olha só. Então, um produto vai complementando. Se eu só vender, por exemplo, curso de dança, aprenda a dançar e faça sucesso com mulherada, só isso, o cara aprendeu uma vez, já era. Ele não vai querer comprar mais nada. Agora, se eu fizer essa venda uma vez e for vendendo produtos complementares, a escala é muito mais fácil, é muito mais interessante. Então, anote esse ponto também. Você está anotando esses negócios aqui, esses pontos? É importante. Se você não anotou na live dele, vai escrevendo isso aqui que é importante, esses pontos. Agora eu vou falar para você os 3 princípios aqui que ele falou aplicados na live dele, nas lives dele, né? Ponto número 1, não vende o produto. O Thiago Finch é o cara que menos vende o produto dele. Você pode ver que pouquíssimas vezes ele falou o nome Nômade Milionário. Pouquíssimas vezes. Mas ele fala muito o quê? A palavra o quê? Liberdade. Ele fala muito isso. Liberdade. Conquistar, ter a liberdade de conquistar o que você quiser, de viajar para onde você quiser, de ter o carro que você quiser, de você entrar numa loja e não se preocupar com o preço. Olha só a palavra, liberdade. Ele fala muito isso, liberdade, liberdade. Então, o que ele está vendendo para você, na verdade, é liberdade e não o curso Nômade Digital, Nômade Milionário. Nômade Milionário é só o meio para você conquistar isso. Olha só, o Thiago Finch está aqui. Aonde você quer chegar, está aqui.
e o projeto Nômade Milionário está aqui. Então, ele vai fazer o quê? Para você entrar nesse projeto e ir rumo ao que você quer, que é a liberdade. Então, ele está te vendendo isso. Então, faz muito sentido isso que ele está falando. Por isso, eu estou falando, o conteúdo técnico em si, aprofundado, ele não vai passar. Mas se você tiver um olho legal, você consegue perceber todos esses pontos, tá? Outro ponto importante, vamos lá. Riqueza eficiente, né? Que até escreve, né? Você precisa de eficiência com consistência, ou seja, precisa de uma estrutura que te favoreça e ter escala. Primeiro, só o fato dele estar na internet já dá escala para ele. E ele consegue vender informações para pessoas do Brasil e de vários cantos do mundo. Ponto. Certo? Outra coisa, ele está usando a mesma estrutura, basicamente, do que ele já fez lá atrás, né, no outro lançamento dele, no Nômade Milionário. E outra coisa também, ele está usando as estruturas que ele teve nos cursos dele e tal, e está replicando aqui. Então, só do fato dele estar na internet já é o primeiro ponto dele já conseguir ter escala. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele está usando muito do brand dele, muito do que ele está, do conhecimento dele, dos produtos que ele lançou nesses últimos tempos, para vir para cá. Então, ele basicamente pegou a mesma estrutura dos outros produtos e trouxe para cá, só que ele preencheu de uma maneira diferente. Ele colocou um brand diferente, está mais estruturado. Mas a estrutura dos cursos PLR dele é basicamente isso, né? Então, já é um outro ponto também. E o terceiro ponto, a fidelidade lucrativa. Se você vender o mesmo produto para uma mesma pessoa, uma hora isso vai acabar. A pessoa não vai mais comprar de você. Mas se você conseguir adquirir e vender produtos que se complementam, você consegue ter uma melhor escala. Você pode ter certeza, na hora que ele abrir o carrinho aqui, ele vai vender o Nômade Milionário e vai fazer um order bump para um outro produto, vai fazer um upsell para um outro produto, de repente uma mentoria online, ao vivo. Ele vai fazer isso, certeza. E ele já tem feito isso com os outros produtos dele. Então, claro, você só vai ver esse terceiro ponto aqui, que é a fidelidade lucrativa, na hora que ele abrir o carrinho. Ele abriu o carrinho, você já vai ver aqui, ó, o que ele está fazendo, os outros produtos complementares, tá? E isso vai ajudar demais a ele aumentar o faturamento dele e conseguir chegar nos 100 milhões de reais de faturamento nesse lançamento, entendeu? Então, essa é a análise do lançamento em si. Esse foi o terceiro dia, mas foi uma análise mais aprofundada, mais consistente, certo? Inclusive, o que você achou? O que você está achando do lançamento dele? O que você achou dessa análise que a gente fez também? Faz sentido? Não faz sentido? Teve algum ponto que eu falei aqui que você não tinha parado a pensar? E teve algum ponto, de repente, que você viu aí, eu não comentei? É importante que você comente aqui para a gente poder ter essa proximidade e conversar um pouco mais sobre isso, certo? Então, comenta aqui a sua percepção, comenta aqui o que você achou interessante, né, que você viu na live, e o que você achou interessante no vídeo que eu comentei aqui. É legal para a gente ter essa troca de conhecimento, beleza? Já se inscreveu no canal? Já deu um like? É importante, hein? Então é isso, tamo junto, até mais. Tchau, tchau.